Olá, bem-vindo a mais uma NET Aula, bem-vindo ao nosso espaço virtual de aprendizado, bem-vindo a Ciência Mundi. Hoje iremos abordar mais um aspecto da cinemática, dessa vez não em uma dimensão, mas em duas. Nós vamos abordar o movimento bidimensional, o movimento que acontece no plano. Isso mesmo, você já deve ter lido em alguns livros, que também é chamado de movimento de lançamento oblíquo. É aquele movimento bastante comum que a gente verifica no cotidiano, por exemplo, numa partida de futebol. Lembra, assim, quando lá o ponta direita ou o ponta esquerda vai fazer um cruzamento, ele chuta a bola está lá no chão, ela faz um ângulo e vai subindo e desce, e se tudo der certinho, cai na cabeça lá do atacante e ele faz o gol. Então todo esse movimento da bola, essa trajetória que a gente vê a bola fazendo, vai ser objeto de nossa análise aqui. Bom, vamos tentar desenhar isso, vamos tentar fazer um esqueminha ali na lousa para ter uma posse desse conhecimento. Vamos lá, vem comigo. Muito bem, o movimento que nós vamos estudar é o seguinte. Já tem aqui o solo, né? Chão aqui. E aqui eu tenho um corpo, vou imaginar uma bolinha, tá? E aí, depois de um determinado impulso, ela executa essa trajetória aqui. Tá legal? Então, um movimento que a gente vê na prática e que agora a gente já sabe concretamente como ele acontece. Só que para a gente estudar esse movimento, a gente precisa ser um pouquinho mais organizado. E aí que a gente chama quem? A gente chama matemática. A gente chama matemática e a gente vai representar isso de uma forma mais organizada. Como? Colocando eixos aí, que fisicamente serão chamados os nossos referenciais. Então vamos fazer assim, ó. Esse eixo aqui, ó, horizontal, qual o nome dele? Aí, ó, X, sem problema. E o eixo vertical? O eixo vertical eu vou chamar de Y. Tá legal? Então olha como ficou mais interessante. Eu coloquei um movimento num plano cartesiano. Ou seja, agora eu tenho referências geométricas para o meu movimento. Você pode perguntar assim, Emerson, que trajetória é essa? É um pedaço de uma circunferência? Não. Isso daqui é um arco de parábola. Legal? E agora, vamos colocar mais informações aí. Esse aqui é a nossa origem, tá? E aí, o corpo sai com uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0, que é o nosso vetor velocidade inicial, que sai com um ângulo inicial com relação ao solo, que a gente vai chamar de θ. Agora a questão é, por que ele não seguiu em linha reta? Tá? Como o princípio da inércia diz, né? Deveria seguir em linha reta se não tivesse ação aí de uma resultante não nula. E tem. É a atração que a Terra exerce sobre esse corpo aqui. Ou seja, ele tem uma aceleração que é devida a quem? Devido à gravidade, que eu vou colocar como G. Essa gravidade é um vetor, um Gzinho, cuja intensidade na superfície terrestre, né, é igual aproximadamente, né, 9,8 metros por segundo a cada segundo, metros por segundo ao quadrado, mas que geralmente é interessante aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. Depende aí do grau de precisão que o exercício demanda, tá? Como ela está apontando para baixo, eu vou adotar o sentido do meu eixo vertical para cima, o que implica que a minha aceleração devido à gravidade será sempre negativa, tá? Ok? Isso é muito importante, porque a aceleração devido à gravidade é um vetor, tá? Como sendo um vetor, ele tem direção, intensidade e sentido. Como o meu referencial vertical apontado para cima, ele tem um referencial positivo para cima, a gravidade, por ser apontado para baixo, vai ser negativa. Mas eu já vi exercícios onde a gravidade é adotada como positiva para baixo. Então, porque o solucionador do exercício, ou o autor do problema, ele orientou o referencial positivo para baixo. No meu entendimento, isso é antinatural. Por quê? Porque a maioria dos exercícios, até como você aprende matemática, é comum você orientar a ordenada, o eixo ali do Y, como positivo para cima. Então é interessante a gente ficar aí escravo do bom costume. Qual que é o bom costume? Seguir aí o que é comum. O que é comum? Orientação do Y positivo para cima, então a gravidade vai ser sempre negativa porque ela aponta para baixo.
Combinado? Então essa é a justificativa física desse arco aqui de parábola que a gente vê aqui. Bom, e daí, Emerson? Como é que a gente resolve? O que eu quero do problema? Bom, antes de colocar a solução geral, eu vou partir do caso particular para a gente tentar tomar posse aí dos ingredientes fundamentais. E uma vez que a gente tomou posse dos ingredientes fundamentais, o que nós vamos fazer? Nós ampliamos aí para o caso mais geral. Eu vou colocar objetivos. É sempre importante, quando eu analiso um problema físico, eu ter objetivos de análise. O que eu quero saber desse fenômeno? Ora, eu dei um impulso aqui na bola, ela fez esse arco de parábola devido aí à gravidade, e eu quero descobrir aonde que ela chega. Aqui, ó. Esse aqui, o meu alcance horizontal. Bom, vamos chamar isso aqui, ó, de alcance, ó, alcance horizontal. E eu vou chamar esse alcance horizontal de R. Tá? Esse é o meu primeiro objetivo, saber qual é esse alcance horizontal, tendo quais informações? O ângulo de partida e qual é a velocidade inicial. Se eu sei com qual velocidade ela é disparada e qual o ângulo de partida, eu quero descobrir onde que ela vai bater lá na frente. Olha que legal. Tá? Outra coisa que eu vou querer saber também, quanto tempo ela fica no ar. Esse quanto tempo ela fica no ar, eu vou chamar de tempo de voo. Eu quero saber isso. Quanto tempo ela fica no ar? E até onde ela chega. Já que eu estou aqui mesmo, eu também vou querer descobrir aqui, ó, qual é a altura máxima, que eu vou chamar de y máxima. Legal? Então esses são os meus três alvos, nossos três alvos, na verdade, que eu quero identificar aqui no problema. Eu quero saber das minhas condições iniciais, que é o quê? A velocidade de saída. E o ângulo de lançamento, eu quero descobrir antes do que aconteça, o quê? Qual o alcance horizontal, qual é a máxima altura que ela atinge, qual o tempo que ela fica no ar, que é o tempo de voo. Mas dá para saber isso, Emerson? Dá sim, senhor. Dá trabalho, Emerson? Um pouquinho. Mas o que não seria natureza se ela não cobrasse da gente algum tipo de empenho para admirar ela completamente? Se eu consigo, você consegue. Se nós estamos juntos, o céu é o limite. Vamos fazer isso junto? Como que a gente faz? A gente lembra um pouquinho de Galileu. O Galileu, rapaz, ele teve uma ideia que você não tem, ó, é impressionante. Ele falou que o truque não é enxergar esse movimento como único, mas enxergar como dois movimentos independentes, porém simultâneos. Como assim, Emerson? Eu vou entender esse movimento como uma combinação de um movimento horizontal com um movimento vertical, só que acontecido como? Simultaneamente. Ah, me dá um exemplo. Olha, mais ou menos assim, ó. Vê? Olha aqui. Sobe um pouquinho, vai para frente. 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 Desce, vai para frente. Desce, vai para frente. Desce, vai para frente. Desce, vai para frente. Ah, mas isso não é igual a isso. Só que simultaneamente, ó, eu vou ter um arco de parábola. Uma ideia boa de se tentar. Então, na verdade, aqui nós temos dois movimentos, só que acontece simultaneamente. Então, um movimento em X, aqui ó, movimento em X e um movimento em Y. Legal? O movimento em X acontece de forma independente do movimento em Y. Só que eles são simultâneos. Onde que eles se casam? O que eles têm em comum? O tempo. Porque eles acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, eles acontecem simultaneamente. Então vejamos. Qual é a característica do movimento em X? O movimento em X é um movimento uniforme. Por que é um movimento uniforme? Porque a gravidade é plenamente vertical. Não tem aceleração na horizontal. Então, o movimento em X, a componente X do movimento, ela é o quê? Ela é isenta de aceleração. Então, o movimento é uniforme. Ou seja, Vx é igual a um deslocamento em X sobre um determinado intervalo de tempo, ΔT. Tá? Porque o movimento é uniforme. Tá bom? É isso aqui, ó. Simples assim.
E o movimento em Y, Emerson? O movimento em Y é um movimento uniformemente variado. O que significa isso? É um movimento que tem aceleração, só que a aceleração é constante, então ele muda sempre do mesmo jeito. Ele é uniformemente variado. Legal? E quais são as equações do movimento uniformemente variado? Vamos pegar o caderninho lá, com calma, dar uma revisada. Quais são as equações do move? Quais são as equações do move? Pensa um pouquinho aí. Vamos começar pela equação da velocidade. Não é constante, né? A velocidade final é igual a velocidade inicial mais o tanto que mudou no tempo, que é a aceleração. Então aqui, ó, VY, por que esse índice Y? Porque eu estou trabalhando na direção Y. Né? Pode colocar qualquer valor. E se eu colocar qualquer índice aqui, eu posso misturar uma direção com outra. É VY. E V0Y é a velocidade inicial em Y. E a aceleração? A aceleração é a aceleração devido à gravidade. Ah, mas você colocou G aqui e colocou A aqui. Vamos corrigir isso daí? A aceleração aqui é G. Mas não lembra que ela está direcionada para baixo? Vamos colocar menos. Tá bom? VY é igual a V0Y menos GT. Essa aqui é o movimento da velocidade em Y. É a equação da velocidade em Y. Tá? E da posição? Y é igual a Y0 mais V0YT menos meio de GT quadrado. Que equação que é essa? Você pode lembrar lá, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Eu coloco o meio aqui na frente para facilitar matematicamente, tá? Mas é a mesma coisa. É isso aqui. As duas combinadas no parâmetro T, isso eu convido você a fazer. Se você isolar o T aqui, ó, nessa equação, substituir essa expressão por AT aqui, você vai obter uma expressão de Y dependendo de x quadrado, que é a equação da parábola, tá? O que mostra que a relação entre y e x obedece a uma estrutura da função quadrática. Legal? Por isso é uma parábola. E agora, combinando as duas equações, isolando o t aqui e substituindo aqui, porque você percebe que o parâmetro t está nas duas equações, o que você obtém? A famosa equação de Goethe. Vy quadrado é igual a V0y quadrado menos 2g vezes ΔY. Então, essa aqui são as três equações do movimento uniformemente variado em Y. É isso que a gente tem que ter do bolso aí para resolver. Mas, Emerson, o que tem a ver Vx e Vy? Bom, se você voltar no seu desenho aqui, como isso aqui é um vetor, eu posso decompor ele nos componentes ortogonais. Então, eu tenho aqui V0x, que é o meu Vx, ele não muda, e aqui o meu V0y. Tá? Então, aqui vamos colocar Vx, porque não muda, porque Vx não muda, porque na direção x não tem aceleração, e aqui V0y, porque a velocidade inicial y é uma, só que depois, sob a ação da gravidade, ela vai mudar. Tá? Olhando, dando zoom para isso aqui, você tem essa situação aqui. O retângulo, aqui θ, aqui V0, que é a velocidade de lançamento, aqui V0y e aqui Vx. E agora eu posso recuperar as relações aqui. Né? Você percebe aqui o quê? Que cosseno de θ é o cateto adjacente Vx sobre hipotenusa, que é o V0. Ou seja, Vx é V0 cosseno de θ. E seno de θ é igual a V0y sobre V0. Ou seja, V0y é igual a V0 vezes o seno de θ. Muito bem. Então, olhando para as nossas equações aqui, eu tenho Vx, mas Vx guarda uma relação com a velocidade inicial e o ângulo de lançamento, como deveria ser. E V0y guarda uma relação com a velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento da forma V0 seno θ. E agora? Agora você respira. Tá? Toma nota. A gente teve aqui um entendimento do fenômeno e aí executamos uma
um ingrediente, uma porção forte de matemática, para qual objetivo? Quando você não entende, você fica perdido no problema, você volta para o princípio. Tá? Qual que é o princípio? Eu quero descobrir o alcance, quero descobrir a altura máxima e quero descobrir o tempo de voo. Para eu descobrir essas grandezas em termos das condições iniciais, que são velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento, eu precisei recorrer à física do movimento uniforme e à física do movimento uniformemente variável. Por quê? Porque Galileu me disse que eu posso considerar esse problema como sendo a combinação de dois movimentos independentes, porém simultâneos. O movimento em X, que é um movimento uniforme, e o movimento em Y, que é um movimento uniformemente variável. Tranquilo, relaxa, toma nota disso daí. Se precisar, dá uma parada aí na videoaula, lê devagarzinho e retomamos a partir desse ponto. Enquanto isso, vou apagar aqui a lousa, tá? E você vai tomando nota aí das coisas que a gente vai trabalhar agora. Nosso objetivo agora é responder essas perguntas. E nós já temos todos os ingredientes para responder. Legal? Vamos lá. Muito bem. Vamos deixar as perguntas aí e vamos lá. Bom, fica mais fácil, como a gente já fez isso algumas vezes, tentar descobrir aqui o tempo de voo. Vamos tentar descobrir o tempo de voo. Bom, o que é o tempo de voo? É o tempo que ele fica no ar. O que significa isso? É o tempo que ele sai do chão e chega aqui no chão. Isso sugere nós utilizarmos como amiga uma equação do movimento uniformemente variável, que diz o quê? Y é igual a Y0 mais V0 YT menos GT quadrado sobre 2, ou meio de GT quadrado, tanto faz. Aí você fala, por que você escolheu isso aqui, Everson? Nós estamos estudando, então isso aqui não é para ser um enigma, para a gente descobrir assim sem estudar. A gente está investigando junto, estou transmitindo conhecimento para você. Aí você me pergunta, por que você escolheu essa equação? Porque quando ele sai do chão, que é o Y0, isso aqui vale 0. E quando ele chega no chão, o Y também é 0. Então isso me dá uma facilidade grande. De cara nessa equação, eu tenho dois elementos que são 0. Quando isso acontecer, esse tempo aqui é o tempo de voo. Eu vou chamar de TV. Tá? Vamos ver o que dá. Eu tenho V0YT, V menos G TV quadrado sobre 2 igual a 0. Isso aqui igual a 0. Tem uma equação de segundo grau. Ai meu Deus, eu vou ter que resolver utilizando a relação de Bhaskara, tá? Muito devagar. Vamos pensar se a gente tem aqui uma vantagem. E nós temos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tempo de voo em evidência. Aí aqui vai ficar V0Y menos G TV sobre 2. Isso aqui igual a 0. Então, mas qual que é a vantagem de fazer isso? Então, primeiro momento isso aqui está certo. Se eu pego aqui e aplico a distributiva, volta a ser o que era antes. Ó. TV vezes isso aqui, desse termo aqui. TV vezes esse cara aqui, desse termo aqui. Então não fiz mistério nenhum, está tudo externo. Mas eu tenho um produto aqui que dá 0. Então, para isso aqui ser 0, das duas, uma. Ou TV igual a 0, porque TV sendo 0 dá 0 vezes qualquer coisa dá 0, mas isso é um absurdo. Por quê? Porque se o tempo de voo é 0, significa que ela não sai do lugar, e obviamente ela sai do lugar, fica um tempo no ar. Então a gente vai descartar essa solução. Matematicamente ela faz sentido, mas fisicamente não. Tá? E aqui, esse termo aqui precisa ser 0. Ou isso aqui é 0, ou isso é 0. Ambos 0 não dá. Esse cara sendo 0, eu descartei fisicamente. E esse cidadão para ser 0? Para esse cidadão ser 0, esse termo tem que ser igual a esse. Ou seja, G TV sobre 2 tem que ser igual a V0Y. Claro, né? Porque se isso é igual a isso, ou isso é igual a isso, uma coisa menos ela mesma dá 0. Tá bom? Aí é uma equação do primeiro grau. Eu tenho o quê? O tempo de voo é V0Y, o 2 está dividindo, passa multiplicando, e o G está multiplicando, passa dividindo.
2V0y sobre G. Muito bem. E agora? O tempo de voo é igual a quê? 2V0y. Quem que é V0y? Pega a sua nota lá. É V0 vezes o seno de θ. Tá bom? Dividido por G. Esse aqui é o tempo que o corpo fica no ar. Então, tempo de voo é 2V0 vezes seno de θ sobre G. Vamos marcar isso aqui, ó. Então, tempo de voo é igual a 2V0 vezes seno de θ sobre G. Essa equação é legal pra gente? É, ué. Porque ela depende do ângulo de lançamento e depende do quê? Da velocidade de lançamento. Não tem nada aqui que eu não sei. Tempo de voo é o que eu não sei. Mas se eu souber qual é a velocidade de lançamento do corpo, o ângulo de lançamento e a aceleração devida à gravidade, que é 9,8 ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, eu consigo calcular quanto que ela tem que ficar no ar. Olha só que legal. Antes dela ficar no ar, eu já sei quanto tempo ela vai demorar para ficar lá. Ué, mas eu não gosto de mexer com letra. Quando aparecer o exercício, a gente coloca os números lá. O interessante é a gente fazer essa leitura aqui, ó. Entender como funciona. É quase que compor um poema, não é? E agora? Eu tenho tempo de voo. Check. Agora vamos fazer o quê? Vamos calcular o alcance máximo. Vamos fazer isso daí? Vamos apagar esse pedaço aqui. Vamos calcular aqui. O que é o alcance máximo? O alcance máximo eu tenho que estudar em X. Ó, e em X eu sei que o movimento é uniforme. E se você pegar nas suas notas aí de aula, o que eu tenho? Que em X, Vx é ΔX sobre ΔP. E esse Vx é constante, nunca muda. Por quê? Porque a aceleração horizontal é zero. A gravidade é puramente vertical. Então Vx é igual. Se aqui for o tempo de voo, aqui é o que em cima? Se for o tempo total, aqui é o que em cima? Isso mesmo. Aqui é o alcance, o R. Então, o R é igual a Vx vezes o tempo de voo. Mas o tempo de voo eu não sei. Não sabia. Agora eu sei, ó. Esse cara aqui. Então, R é igual a Vx, que é V0 vezes o cosseno de θ, vezes o tempo de voo, que é 2V0 seno de θ sobre G. Tá? Beleza? Aqui, ó, na hora que você pegar ali os livros de trigonometria, vai perceber um negócio importante. Não é nosso foco deduzir isso agora, mas eu vou te dar uma dica, como achar. Vai lá no livro de trigonometria e vê as relações de soma de árcos, tá? E aí você vai perceber o seguinte, que, vamos colocar aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, que 2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ é igual ao seno de 2θ. Vai lá no livro. Dá uma pesquisada. Né? A gente está aqui. Tá? Bom, então tudo isso aqui, ó, cosseno de θ, V0, seno de θ, mas não é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, cosseno de θ, seno de θ, eu posso rearranjar, né? Aí, ó, acabou. Tem que tirar o V0 daqui da história. O V0 não entra, né? Tudo isso aqui que está em vermelho, ó, eu posso substituir por quem? Eu posso substituir por seno de 2θ. Então, R é igual a quê? V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado, vezes o seno de 2θ sobre G. Essa é a formulinha aqui, ó, do alcance horizontal. Essa fórmula é bacana? É, sim, senhor. Por que que ela é? Porque ela depende da velocidade inicial, velocidade de saída, e depende do ângulo de saída e da gravidade que a gente já conhece. Então vamos anotá-la. O alcance é igual a quê? V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Tá bom? Falta só um último objetivo. Qual é? Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. O que eu quero descobrir?
qual é a altura máxima. Enquanto eu aparo aqui, você vai pensar, como que eu acho a altura máxima? Tá? E aí? Pensou? Vamos ver se combina com o que eu pensei? Na altura máxima tem uma informação importante. Na altura máxima, como a altura é máxima, eu pergunto para você, quanto é a velocidade em y aqui na altura máxima? Se a altura é máxima, qual que é a velocidade de ascensão dela lá? Ela não pode subir mais, porque senão não seria a altura máxima. Então a velocidade em y é zero. Será que isso dá algum tipo de facilidade para a gente? Dá sim, senhor. Dá para fazer isso de várias formas. Só que eu já usei a equação da velocidade, já usei a equação em y, em x aqui do movimento uniforme. A Torricelli não teve oportunidade de aparecer. Então vamos usar a Torricelli só para brincar com ela. Então qual que é a Torricelli? Vy² é igual a V0y² menos 2g vezes ΔY. Aí você me pergunta assim, ué, mas por que você quer usar esta Torricelli? Porque ela já me dá uma vantagem. Qual que é? Na altura máxima, isso aqui é zero. Tá? Essa aqui eu sei de saída. E o ΔY? O ΔY é y final, que é o y máximo, menos o y inicial. E ela saiu da onde? Do zero. Então esse termo aqui, ó, é zero. E aí? E aí fica assim, ó. Zero é igual a V0y² menos 2g y máximo. E não é o y máximo que a gente quer? Pois é, agora é só mexer com isso. Ah, eu vou colocar o V0y com o V0 sendo... Calma, vamos isolar primeiro ele, tá? Então esse termo passa para cá, vamos fazer passo a passo, ó. Fica 2g y máximo igual a V0y². Então, y máximo é igual a V0y. Quem que é V0y? É V0 vezes seno de θ ao quadrado. Ao quadrado, ó. Dividido por 2g. Aqui ele está multiplicando, passa a dividir. Então, y máximo é igual a V0² seno ao quadrado de θ sobre 2g. Legal? Essa equação tá legal? Tá, né? Por quê? Porque eu tenho V0, eu tenho o ângulo de saída e eu tenho o ângulo da gravidade. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é saber o alcance horizontal. Check. Saber o tempo de voo. Check. Saber a altura máxima. Check. Acabou. Agora, quando formos executar algum exercício, não é importante que nós decoremos a fórmula, porque essa fórmula só funciona para esse caso. Mas o raciocínio envolvido nela, o raciocínio que é importante. Eu consegui manipular esse obedecendo às leis da natureza, obedecendo às leis físicas, utilizando a matemática como uma ferramenta maravilhosa que nos dá condições de fazer o quê? Tendo o que eu sei, descobrir aquilo que eu não sei. Só que nada substitui a prática. Por isso mesmo, eu vou realizar agora mesmo um exercício com você. Acompanhe. Vamos lá. Anota aí. Vamos ler juntos o exercício, tá? Assim, ó. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, que eu vou adotar com uma intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Determine o tempo de queda, a altura da mesa em relação ao solo e o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Um exercício bastante interessante, tá? O que a gente faz para resolver um exercício de física? Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa não é sair escrevendo. A primeira etapa é fazer um desenho do fenômeno, tá? Então é isso que nós vamos fazer junto aqui agora. Então nós temos aqui, ó, a mesa. Vamos desenhar um pedacinho da mesa.
Tá? E nós temos uma esfera. Tá? Essa esfera rola aqui na mesa horizontal, com uma certa velocidade V0, e ela vai atingir o chão aqui. Tá? A uma certa distância, aqui do momento que ela saiu, até onde ela toca o solo. Tá? Aqui é o solo. Por que ela vai executar esse movimento? Porque tem aceleração devido à gravidade. Tá? Que o exercício pede para adotar como 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a intensidade dela. Quando nós formos escrever a equação, a gente tem que colocar o sentido dela, que é para baixo, então é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá legal. Bom, basicamente o esquema é esse. O que o exercício informa para a gente? Dá uma olhada nele aí, anotado no seu caderno. Ele atinge o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Bom, vamos admitir que o pé da mesa esteja aqui, ó, rente, tá? Ao momento de saída. Então, tudo isso aqui vale 5 metros. O que será isso aqui? É o alcance horizontal. Muito bem. Muito bem. Ela rola com uma velocidade aqui constante, V0 é de 10 metros por segundo. Tá legal. A consideração é essa. Tá. E quer saber o tempo de queda? Ou seja, quanto tempo ela demora para cair? Você lembra que o Galileu disse que isso aqui é uma combinação de dois movimentos. Para frente, desce, 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 chega até aqui. Só que é simultâneo. Como é simultâneo, eu tenho o arco de parábola. Lembra? Então eu vou separar esse movimento em duas componentes, em x e y. Essa informação, o tempo de queda, está mais relacionado com a direção x ou com a direção y? Ou nós podemos usar as duas? Vamos ver o que a gente tem aí na manga. Tá? Bom, tem duas formas de resolver. Bom, vamos pegar aqui. E vamos traçar aqui nosso eixo. Tá? Isso aqui é x, isso aqui é y. Tá? De acordo com a aula. Se eu pegar aqui o movimento vertical, quais são as equações do movimento vertical? Então, y é igual a y0 mais v0yt menos gt quadrado sobre 2. Se eu quero achar o tempo de queda, significa que eu preciso ter a aceleração da gravidade, que eu tenho. Significa que eu tenho que ter a velocidade inicial em y, e eu tenho. Por quê? Porque a velocidade inicial em y é zero. Ele começa caindo. Então a velocidade inicial em y é zero. Esse é o famoso lançamento horizontal. Isso aqui eu tenho. E o y inicial? Y inicial é essa altura da mesa aqui, ó. E essa altura da mesa, vamos chamar de h, isso eu não tem. Então essa equação, embora seja verdadeira, não é útil. Vamos tentar outra. dy é igual a v0y menos gt. Bom, o tempo que eu quero está aqui. Beleza. G eu sei, v0y é zero. Com qual velocidade ele chega aqui no solo? Eu não sei. O exercício não fala. Equação boa, não dá para fazer. Vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos 2g vezes delta y, que é a corrente. O deslocamento y eu não sei. Eu deveria saber a altura da mesa. Tá? Embora essas equações aqui sejam válidas, eu não tenho ingredientes suficientes para resolver. O exercício é uma arena de treinamento. A gente não tem que chegar a qualquer resposta. A gente está estudando. Depois que a gente fizer uma vez, a gente vai para o gol rápido. Mas na primeira vez, você tem que aprender com ele. Tá? Então isso aqui é o que acontece em y. Não funciona agora, mas em algum momento pode ajudar, né? E em x? Como é que funciona em x? Em x eu só tenho uma, né? Vx é igual a delta x sobre delta t.
parece que isso aqui não ajuda, mas será que não? A hora que eu olhar no exercício, eu tenho Vx em algum lugar? Tenho, olha, esse V0 é justamente o Vx, ele nunca muda. É a velocidade horizontal. Nunca muda, sempre vai ser 10 metros por segundo. E quando atingir 5 metros, é justamente o tempo que ele demorou para cair. Resolveu o problema. Então eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Eu tenho Vx igual a 10 metros por segundo. Eu tenho ΔX, que é igual a 5 metros. Então, ΔT, eu consigo encontrar. Como? Vamos isolar ele primeiro. ΔT é igual a ΔX sobre Vx. Olha, deixa eu dar uma dica para você. Isola a primeira variável que você quer. Porque se você jogar número direto na equação, você se perde ali na manipulação. A experiência mostra isso daí. Não vale a pena você manobrar com as letras primeiro. Por mais custoso que seja isso, mais chato, né, no futuro dá um fruto bacana. Tá? Então, quem que é o ΔT aqui? É justamente o tempo de queda, 5 sobre 10. Então, o ΔT, né, que é o tempo de queda, vamos colocar o pezinho aqui, 5 dividido por 10, dá 0,5. Qual é a unidade de tempo? Segundos. Muito bem. Então, meio segundo. Faz sentido? Demorar tão pouquinho, meio segundo? Faz sim. Por quê? Porque a aceleração devido à gravidade varia a velocidade de forma muito rápida. É 10 metros por segundo a cada segundo. Tenta ver aí quanto vale 10 metros por segundo em quilômetros por hora. 10 metros por segundo em quilômetros por hora equivale a 36 quilômetros por hora. É quase a velocidade do homem mais rápido do mundo. É muito rápido aí para os nossos padrões. Então, isso aqui está coerente. Se desse um resultado tipo 20 segundos, ia achar estranho, né? Mesmo porque ao alcance de 5 metros. Legal? Então nós estamos aqui. Ó. Primeiro item, beleza. O segundo item qual que é mesmo? É isso aí mesmo. A altura da mesa em relação ao solo. Vamos guardar isso na memória, né? Meio segundo. A altura da mesa em relação ao solo. Vou apagar isso aqui. Porque aquele trabalho que a gente teve de análise agora é útil. Porque agora eu tenho tempo, né? A altura da mesa pode ser obtida aqui. Tá bom? Como é? Vamos fazer aqui, ó. Y é igual a y0 mais v0yt menos gt quadrado sobre 2. Tá legal. O que é o y final? Agora calma. É quando chegou aqui no chão, ó. É nosso zero. Legal? Então isso aqui, y final é zero. É zero igual. O que é o y inicial? É a nossa altura da mesa, h. Mais v0yt. Qual que é a velocidade inicial em y mesmo? Zero. Olha que maravilha. Menos, o exercício deixa, né? 10 de 0,5 ao quadrado dividido por 2. Pera. Por que 0,5? Porque o tempo que ele vai para frente é o tempo que ele cai inteiro. O Galileu falou isso. Os movimentos são simultâneos. Olha que bacana. Bom, então, fica assim. H é igual a 10 vezes 0,5 ao quadrado. Quanto que é 0,5 ao quadrado? 0,25. Dividido por 2. Beleza. Então, H é 0,25 vezes 10 dá 2,5. 2,5 dividido por 2 vai dar 1,25. 1,25 o quê? Metros. Olha lá, ó. É coerente esse resultado? É coerente. 1 metro e 25 centímetros. É uma altura coerente para uma mesa. Se chegasse um resultado 10 metros para uma mesa, eu teria um resultado que eu teria que desconfiar. Ou os dados do exercício estão errados, ou alguma coisa eu errei na conta. O resultado físico tem que fazer sentido. Isso não é simplesmente matemática. É também algo que deve obedecer às leis da natureza e um pouquinho de razoabilidade, tá? Bom, acabou o exercício. Tá? Ah, tem um último. Eu tinha esquecido. O modo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Beleza. Vou apagar
Ah, mas como assim? Quando ele chegar aqui ao Sol, antes de bater, um pouquinho antes, ele vai ter uma certa velocidade que é tangente trajetória. Vou chamar essa velocidade de V. Não é? Então, para essa velocidade pode ser decomposta em duas componentes. Uma componente vertical, que é o meu VY, e uma componente horizontal, que é o meu VX. Vamos dar um zoom nisso aqui? Então tem aqui, ó, VY combinado aqui com VX, os dois são simultâneos, eu tenho a velocidade chegada ao Sol, V. Observa que nem é VX nem é VY, as duas combinadas. Bom, quem que é VX? VX nunca muda, então é 10 metros por segundo. E VY? VY não muda. Ela começou com 0 e foi aumentando com o tempo. Tá? Por quê? Porque a aceleração muda essa velocidade, aumenta a velocidade. A aceleração é variação da velocidade. Como? 10 metros por segundo a cada segundo. Vamos tentar fazer de cabeça? Se é 10 metros por segundo a cada segundo e caiu meio segundo, então a velocidade aumentou em 5 metros por segundo. A velocidade aqui é de 5 metros por segundo. Será, Emerson? Bom, eu posso ter errado aqui na conta de cabeça. Será que tem como fazer isso? Tem. Olha aqui, ó, essa velocidade aqui. Ó. E quem que é VY? Vamos ver aqui, ó. VY é igual a V0Y menos GP. Tá? Qual que é a velocidade inicial em Y? 0. Então fica VY é igual a menos 10 vezes o tempo de queda, que é meio. Isso dá quanto? Menos 5 metros por segundo. Ah, mas você falou 5 metros por segundo. Eu falei 5 metros por segundo para baixo. Porque esse menos está dizendo. E menos 5 metros por segundo. 5 metros por segundo é a intensidade, o menos é para baixo. Tá? Então o módulo disso aqui é de 5 metros por segundo. Então o módulo de VY é igual a 5 metros por segundo. Então eu tenho aqui um triângulo, que você conhece, é um triângulo retângulo, onde o maior lado eu quero descobrir, e o maior lado em grego é hipotenusa, e eu tenho os outros dois lados, que são os catetos. Isso me faz lembrar o famoso teorema de Pitágoras. Tá? Então vem aqui, ó. V quadrado é igual a Vx quadrado mais Vy ao quadrado. Então, V quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tudo bem? Bom, isso aqui então dá 100 mais 25. Então, V quadrado é igual a 125. Portanto, V é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 125. Tá? Como eu estou falando de intensidade, eu vou descartar o possível resultado negativo. Então isso aqui fica como? Vou colocar mais para cima aqui, ó. Então V é igual a mais raiz quadrada de 125. Bom, quanto que é a raiz quadrada de 125? Sabe? Bom, não tem uma raiz exata. Como não tem uma raiz exata, o que a gente precisa fazer? V é igual a raiz quadrada de 5 vezes 25. Porque 5 vezes 25 é a mesma coisa que 125. Isso aqui dá então o quê? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 eu sei. É quanto? 5 vezes raiz de 5, tá? Que é um número irracional, melhor deixar assim. Mas 5 vezes raiz de 5 metros por segundo. Sempre que você tiver a opção de deixar a raiz de um irracional indicado, é melhor do que qualquer aproximação. A menos que você esteja numa pergunta teste que pede um resultado aproximado. Isso aí. Toma nota. Bons estudos. Veja a aula quantas vezes for necessário. E
tome posse de mais esse conhecimento. Até a próxima.